ao nome do nosso Deus. Eu vou pedir nossa irmã Deli que esteja orando, colocando nessa noite as nossas vidas ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, amado, soberano que está no céu, graças e glórias nós damos ao Senhor, ó Pai, pela existência das nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por cada vida de presente, ó Deus, cada representante, ó Pai, das suas famílias, que se encontram aqui neste momento, ó Pai, onde vamos adorar ao Senhor, na certeza, Pai, que o Senhor receberá a nossa adoração, pois o Senhor é aquele que sonda os corações e sabe, ó Deus, a alegria que nós sentimos em ter essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa, louvando e adorando o teu santo e poderoso nome. Obrigado, meu Deus, por este momento especial, onde, ó Deus, cada componente do Ministério de Louvor que está ali agora, ó Pai, para dirigir esse culto, esse momento de louvor, ó Deus, se prepararam e buscaram a tua presença. Amém. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor possa se manifestar, ó Pai, nesta casa, neste lugar, em tudo que for feito aqui hoje, Pai, o Senhor possa estar olhando, Pai, e aprovando toda adoração ao teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Enche-nos sempre da tua paz. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está alegre nessa noite por estar aqui na casa do Pai? O salmista vai nos falar assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nessa noite nós possamos sentir alegria em nossos corações de estarmos aqui na casa de Deus, aonde iremos adorar e agradecer o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12, Evangelho de João. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que segue Jesus, ele tem a luz que resplandece através da sua vida, né? Onde ele passa, ele brilha, porque a luz do próprio Cristo habita nele, e que nós possamos sempre carregar essa luz em nós. A palavra do Senhor era muito tremenda quando ele fala assim: eu sou a luz do mundo, né? Se Jesus é a luz do mundo e ele habita em nós, automaticamente nós vamos brilhar por onde passarmos, né? E esse que nós vamos citar agora fala assim: vim para adorar, vim para prostrar. Que nessa noite cada um de nós possamos nos derramar na presença do Senhor. Para que eu pudesse te ver.
Preparado
ofertório, né, onde vamos depositar aqui as nossas ofertas ao Senhor. Eu vou pedir os irmãos que estejam os seus livros lá no livro de Êxodo, Êxodo 25, o versículo 1 e 2. Êxodo 25, 1 e 2. Amém? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que lhe tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Então a palavra do Senhor vai falar assim: fala a todo homem que traga a sua oferta, dele se mover para isso. Então que você possa dar a sua oferta com alegria ao Senhor. E quando o Senhor pede, né, a oferta, às vezes você pode pensar assim: é o meu dinheiro, a igreja quer o meu dinheiro. O Senhor, o dinheiro precisa, sim, a igreja precisa do dinheiro para sobreviver. Mas a oferta que Deus quer de você é o seu coração. Amém? É um coração contrito ao Senhor. É você se ofertar ao Senhor todos os dias e deixar que o Senhor trabalhe através da sua vida. Essa é a maior oferta que o Senhor quer de nós. Um coração puro, um coração limpo. Se pegarmos a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, a única coisa que o Senhor nos pede é o nosso coração. Ele vai falar assim: filho meu, dai-me o teu coração. Então vamos ofertar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Vamos consagrar ao Senhor as nossas vidas todos os dias, a vida da nossa família, para que nós possamos viver neste mundo de maneira que agrade ao Senhor. Então neste momento agora é o momento do nosso ofertório. Tiramos louvores, transborda o teu coração.
nessa noite, ó Pai. Meu Deus, queremos nessa noite te agradecer por tamanha bênção recebida do Senhor todos os dias, ó Deus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, ó Pai. Ali, meu Deus, através desse sacrifício, meu Deus, nós podemos estar aqui, Pai, louvando e agradecendo o teu nome. Senhor, nessa noite queremos, meu Deus, colocar diante do Senhor as ofertas que foram aqui depositadas, Senhor. As pessoas que depositaram as ofertas, que cada uma delas, ó Pai, possa ser abençoada pelo Senhor todos os dias, ó Deus. Que nós, Pai, como servos do Senhor, como os cristãos que somos, Senhor, possamos ofertar a nossa vida todos os dias na tua presença. Meu Deus, fale através das nossas vidas, ó Pai. Que o mundo, Pai, possa ver a luz de Cristo brilhar através de nós. Senhor, que ele sangue vertido ali na cruz do Calvário, meu Deus, não foi em vão. Ele tem um valor muito caro, Senhor. Ele é raro, Senhor. Meu Deus, que ele sangue vertido em um dia, Pai, vamos morar com o Senhor aí no céu, na eternidade, Senhor. Deus, possa nos valorizar todos os dias, meu Deus, o seu sacrifício, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pelas ofertas aqui depositadas, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda, Pai, em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por aquele que vive e reina para todo sempre, Pai. Amém. Nada além do sangue. Todas as alturas, onde ouço a tua
Não poderia deixar de homenagear esse pastor tão querido, tão especial para nós e para Deus, esse pastor que tem sabedoria imensa. Então agora, né, as crianças vão fazer homenagem aí para o nosso pastor de azul. Pastor, sei que o senhor deve estar pensando: o que eu posso fazer com a cesta vazia? Ela está vazia, mas nós pedimos ao Senhor que ela a encha com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante em sua vida, nesse dia tão especial que é o dia do pastor. Banana. Que lindas essas bananas! Elas representam as bênçãos do Senhor na sua vida. Ele vê o seu sofrer, mas essa é a prova que Ele nunca esquece de você. Pare e pense: quantas bênçãos do Senhor ganhaste no decorrer deste ano, porque será abençoado o homem que teme ao Senhor. A melancia. Ela é grande, cheia de água, pesada, e representa o peso que carrega nos ombros. Água são as lágrimas que Ele derramado por nós nas madrugadas, muitas vezes sem palavras, somente com gemidos. Obrigado, pastor, porque Deus tem ouvido a sua oração e tem nos abençoado através do Senhor. Limão. Essa fruta é azeda, que significa as aflições que tens passado durante este ano. E é nessa hora que Deus lhe coloca na posição de ajudador e diz: não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Uva. Essa fruta é muito linda, parece rubis e esmeraldas, dependendo da qualidade, ela é doce ou azeda, verdes ou roxinhas. Isso demonstra que nem todas as pessoas são iguais, cada um com seu talento. Essa fruta representa a igreja, cheia de pessoas diferentes, mas o Senhor tem lhe dado sabedoria para cuidar de todos, e é por isso que nós te amamos tanto, mamão. Que linda fruta é essa? Ganhaste essa fruta, porque dentro dela existem muitas sementes que simbolizam todas as almas que tu ganhaste durante este ano. Essas almas foram os melhores presentes que tu poderia ganhar, porque sem dúvida o que semeaste com lágrimas, colheste com alegria. A laranja.
além de gostosa, é uma fruta que tem muita vitamina C. Pastor, ela significa o cuidado que o Senhor tem para com a igreja que Deus lhe confiou. A vitamina previne doenças e deixa o corpo saudável. Assim, pastor, é a tua igreja, pois aqui não falta a vitamina que é a palavra de Deus. Abacaxi. Esta é uma fruta muito saborosa, porém, se não tomar cuidado, pode machucar. Esta fruta significa todos os problemas que surgiram neste ano, mas tu fostes forte e sábio para resolvê-los, porque tu estás sempre buscando ao Senhor, pelas madrugadas, pelas manhãs, a qualquer hora do dia. O Senhor está buscando a Deus, sempre lhe pedindo sabedoria dos céus. Pastor, neste ano que se passou, tu foste mais que um amigo, foste um pai, companheiro, irmão, amoroso, compreensível, com lutas e problemas. Não deixou de abater e é por isso que estamos aqui, neste dia tão especial, para lhe agradecer por tudo. Por isso, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor paciente, prudente, prestativo e positivo são algumas qualidades do nosso pastor, que por Deus foi ungido. Atencioso e amável, acolhedor, atento e ágil, conduzir o rebanho não é nada fácil, mas com o cajado da palavra, nosso pastor tem sido por Deus abençoado. Sempre simpático e sensato, seguro e sociável. Agradecemos ao nosso bom Deus por ter nos dado pastores sábios. Trabalhador, dedicado, triunfante de seu legado, temperança caseira, centrado, este é o nosso pastor. Objetivo e organizado, obediente, otimista e ousado, obreiro aprovado, que ora incansavelmente por essa grande obra. Responsável, resiliente, respeitável e resistente. Quem tem pastor assim, com certeza é uma ovelha feliz e sorridente. Nosso pastor é
prestativo, amável, sério, transbordante, obediente e resoluto. Esse é o nosso pastor. Obrigado, pastor. Eu peço a toda a igreja para ficar de pé e vamos falar todos em uma só voz. Feliz Dia do Pastor! Ah, pastor, você não está todo, né? E também tem mais uma surpresa. Eu gostaria de chamar nosso irmão Ivan. Vem aqui à frente. E eu vou pedir ao nosso pastor que esteja orando pela vida do nosso irmão Ivan, que vai trazer a mensagem nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, te exaltamos pela tua grandeza, pelo teu poder. Ó Deus, que toda a glória seja dada somente ao nome do Senhor. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Ó Deus, pelo ministério que o Senhor tem confiado a nós. Nós dedicamos tudo aquilo que fazemos ao Senhor, que seja para a tua honra e tua glória. Dá-nos sabedoria, Deus, e Pai, e condições para que possamos prosseguir até a volta do Senhor Jesus. Abençoe o teu servo, ó Deus, que transmitirá o recado da palavra de Deus, aquelas promessas, aquilo que o Senhor já falou no seu coração, que seja transmitido com segurança, com amor e dedicação. Pois nós oramos e consagramos as nossas vidas, a vida do teu servo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero parabenizar ontem o encontro de varões, o encontro de homens. Foi maravilhoso. Quero parabenizar nosso irmão Hamilton, trouxe uma palavra poderosa ontem, um estudo maravilhoso, está no caminho certo. Glória a Deus. Jeremias capítulo 3, do versículo 15, glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz assim: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. João, o Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 diz assim: E na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. E chamando pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão deles, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse essa palavra, mas eles não entenderam o que ele dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. E todos quanto vier antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Hoje, o segundo domingo de junho, nós comemoramos o dia do pastor. E hoje é o dia do nosso pastor. Nós comemoramos e temos o prazer e o privilégio de homenagear o nosso pastor. Eu pergunto aqui para os irmãos, se alguém aqui tem vontade de ser pastor, levante a mão. Olha para trás. Quem levantou a mão? Ninguém. Olha a bela sinal. Aí, Jota. Eita, que Deus. Glória a Deus. Ora aí, irmãos. Glória a Deus. Daniel, no capítulo 12, diz que aquele que ensina tem uma recompensa maravilhosa. Aquele que conduz muita justiça serão como as estrelas para todos sempre. Aquele que apaga essas estrelas para mim, por favor. Aquele que ensina, eles serão como as estrelas, e ela reduzirá para todo o sempre. Por favor, pastor. Glória a Deus. Tem que olhar para o pastor, que hoje é o dia dele. E nós temos que se aproveitar que é o nosso dia. Porque, como eu perguntei para alguns irmãos, ninguém levantou a mão. E o pastor aqui está de prova. Existem muitos pastores que não foram escolhidos por Deus. Existem muitos pastores que é filho de pastor e o pastor em pouco. Existem muitos pastores que não foi chamado pelo Senhor. Então nós temos, o que é ser pastor? Fiz de tudo com o meu negócio funcionar. Passou antes, passou de novo, tem que voltar. É o nosso computador ali, viu, irmão? Ele está na nossa frente. Então, o que é ser pastor? Ser pastor não é apenas um título. Não é apenas um título. Ó, pastor, o senhor só pode olhar para trás quando eu permitir, viu? O senhor pode olhar, viu? Mas na hora que eu falar que não é para olhar, não pode. Então, o que é ser pastor? Não é apenas um título. É um chamado divino. Muitos escolhem, mas o verdadeiro pastor, ele é chamado por Deus. E o verdadeiro pastor, ele tem uma missão de amor e entrega. Este é o verdadeiro pastor. Isto é ser pastor. E para todos aqueles, quando Deus me chamar, tem que entender que a sua missão
ela precisa ter amor e entrega. Quando nós vemos o exemplo de ser pastor, nós não copiamos de Davi, nós não copiamos dos demais pastores da Bíblia. Nós nosso computador está mostrando coisa que não. Então, isso é ser pastor. Não é um título, é um chamado divino e uma missão de entrega. Foi essa missão de entrega que o próprio Cristo, ele falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Tem que ter amor para poder entregar. Nós não conseguiremos, o pastor não conseguirá fazer essa entrega se ele não tiver o amor. Olha para mim, Carlos. Então nós vemos o fundamento bíblico para ser pastor. Nós lemos o texto, João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a base bíblica, é o fundamento bíblico, de poder dar a sua vida pelas ovelhas. E dar a vida pelas suas ovelhas é entender que você pode morrer por isso. Alguns campos missionários, alguns pastores nossos têm perdido a sua vida pelo amor às ovelhas, a cada um delas. Então a base bíblica disso é Cristo. O próprio Cristo, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Agora você pode ver, viu, pastor? Foto bonita. Então nós entendemos a missão do pastor. E qual seria a missão do pastor aqui na cidade de Ouro Verde? Cuidar das ovelhas espirituais, que é a igreja. Essa é a sua missão, é cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho de Cristo. E essa missão é ensinar, entregar com fidelidade, não a sua esposa, mas sim a palavra de Deus. O ensinamento e a pregação tem que ser fiel à sua palavra. Muitos dos pastores têm sido fiéis a outras coisas, se esqueceram do seu chamado, da sua missão. A missão é consolar os feridos, animar os desanimados e visitar os doentes. Essa é a missão, o chamado para aquilo que o Senhor o confiou. Interceder em oração pelo povo, essa é a missão. Esse é o compromisso que ele tem feito, não é com a igreja, mas é com o Senhor. Muitas das vezes nós não fazemos algo, não é com medo do esposo, dos filhos, da sociedade. Muitas das vezes nós fazemos por causa disso aqui, por causa dessa missão. Está aqui na frente, irmãos, não é um super-homem. Não é. É uma pessoa que ele, nas madrugadas, tem orado por todos aqueles que estão nas manhãs, nas tardes, e é apresentando cada um de vocês pelo nome. Ele fala o nome. Senhor, visita Ivan lá na padaria, o Senhor trabalhando. É pelo nome, porque o pastor conhece as suas ovelhas.
ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. Foi isso que o Senhor fez, servir com a humanidade e a integridade. É servir a igreja, essa é a missão do verdadeiro pastor. Existe algumas missão de alguns pastores que deturpam isso aqui. A missão é o contrário, mas a verdadeira missão do pastor Geazi, ele tem que fazer, e ele tem feito, e ele vai fazer, é essa. Está aqui a sua esposa, que o ajudará, irmãos, no cumprimento dessa tarefa. Está aqui seu filho, que ele ajudará no cumprimento dessa tarefa, de seguir em frente nessa jornada, que é a sua missão. Aí agora nós temos aqui as características de um verdadeiro pastor. Então nós vemos aqui Jeremias 3:15, a qual eu li, o chamado por Deus. Lembra mais, irmão? Jeremias, por favor. 3:15 novamente. Então nós vemos a característica de um verdadeiro pastor. É o seu chamado. Quando o Senhor tem um chamado, tem algumas pessoas que têm sido denominadas, irmãos. Eu conheço vários, que eu não sei quem é que consagrou, e eles são consagrados. Pode ler, irmão. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então é segundo o coração de Deus, que apacenta o povo com ciência e com sabedoria. Esta é a característica do chamado. Ele tem que ter um coração de servo. Mateus diz isso para nós. Ele precisa ter um coração de servo para servir. Porque Cristo, quando ele veio, ele disse assim: não, eu não vim para ser servido. Todos os reis antigamente fizeram isso. E se eu for contar a história deles aqui, o que Salomão teve foi ao contrário disso. Eles não vieram para servir. Ele precisa ter um coração de servo para poder servir. Precisa ter um coração de servo. E ele, o pastor Geazi, ele precisa ser o exemplo para o que, irmãos? Para o rebanho. Como que ele precisa ser um exemplo para o rebanho? O pastor precisa dizimar? O pastor precisa ofertar? Ele precisa ser o exemplo para o seu rebanho. Ele precisa ser zeloso, irmãos, com a sã doutrina. Custe o que custar, ele precisa zelar pela palavra de Deus. Ainda que alguns torçam o nariz, ainda que alguns não gostem, ele precisa zelar pela palavra. Ele precisa zelar pela palavra de Deus. E as características de um verdadeiro pastor, ele precisa o que? Fazer como Cristo fez. O amor incondicional pelas almas. Aquele amor, irmãos, que entrega a sua vida. O amor de Cristo. O amor que entrega. Essa é a característica. E para finalizar as características de um verdadeiro pastor, ele é um homem de fé e oração. Ele precisa ser um homem de fé. Ele precisa ser um homem de oração. Porque se ele não for um exemplo, ele não tiver essas características de fé e oração, como que ele passará para a igreja? As pessoas precisam ver o pastor orar. As pessoas precisam escutar o pastor falar: não, irmãos, vai dar certo.
Aí você fala, não, mas o advogado falou que não tem jeito, o juiz também. Foi comprado um desembargador, foi comprado um deputado. Não tem problema, mas vai dar certo porque Cristo está no barco. Ele tem que passar isso. Porque é o que a Bíblia diz, é as características de um verdadeiro pastor. E nós vemos os desafios, irmãos, que ele passa. Porque ele é homem. Muitas das vezes ele escuta muitos conselhos, ele escuta muitas pessoas, mas ele tem o que, irmãos? Um cansaço físico. Porque ele é homem. Ele tem um cansaço emocional. Ele tem esse cansaço. Esse é o desafio que ele tem. Porque Cristo teve críticas e incompreensões. Porque ele não é perfeito. Não tem jeito. Esse é o desafio que ele vai passar aqui na Igreja Batista, por aonde ele ministeriar, aonde ele pastorear, ele terá esses desafios como pastor, o ministério pastoral. Aí eu pergunto para os irmãos, lutas espirituais intensas. A igreja está sobre os seus ombros. Cristo chamou para isso. Ele, irmãos, tem a luta espiritual intensa. O mundo espiritual é real. Assim como nós vivemos nesse mundo, ele é real. Esses são os desafios que ele tem sofrido. Carrega fardos que ninguém vê. Ele carrega fardos que ninguém vê. Só Cristo sabe. Sua esposa sabe, seu filho sabe. Fardos, carrega fardos que ninguém compreende. E ninguém com dedo de empurra. São os desafios do ministério pastoral. E depois de todos esses desafios, se eu perguntar quem quer ser pastor, até Gabrielzinho levantou a mão, não vai levantar. Equilibrar, irmãos, a vida pessoal e a ministerial. Ele precisa. Ele precisa equilibrar a vida pessoal dele com a vida ministerial. Porque a balança não pode pesar para nenhum lado, irmão. Tem alguns pastores que é exemplo demais dentro da casa do seu, mas não é para a sua família. Tem muitos pastores, irmãos, que têm ganhado o mundo inteiro, todo tipo de alma, mas os seus filhos estão no mundo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, irmão? O maior compromisso do nosso pastor Geazi é a sua família. E depois o ministério com Cristo. Porque ele não conseguirá cumprir o ministério de Cristo se ele não conseguir cumprir esse ministério. Irmãos, nós precisamos zelar pela nossa casa, pela nossa família, como diz o nosso irmão Cheiro ontem. Tudo aquilo que entra na sua casa é permissão do pai, é permissão da mãe. Nós precisamos zelar por isso. Esses são os desafios. E volta aqui. Vocês estão. Pode passar. Vocês conseguem ler aqui? Consegue? Então põe a frase aí. Vamos? Ser pastor é andar por vales escuros com fé, chorar com os que choram, alegrar-se com os que vencem e nunca desistir das ovelhas, mesmo quando todas se arrastam. Gravou aí, pastor? Esses são os desafios. Agora uma frase inspiradora aqui, ó, do coração de Deus. Cadê o microfone? Sim, pastor. Segura um pouquinho. É a frase inspiradora. Melissa, Bela. Tem um microfone aí? Pastor é aquele que caminha na frente
frente para proteger, no meio para acompanhar e atrás para socorrer. Um pastor de verdade não busca aplausos, mas almas salvas. Ser pastor é amar tanto o céu que deseja levar o maior número possível com ele. Feliz dia do pastor. Legal. Agora nós vamos ouvir uma frase inspiradora. Uma frase inspiradora aí, sobre ser pastor. Ser pastor é morrer diariamente para que outros possam viver espiritualmente. John Piper, teólogo e autor cristão. O segundo, o que é ser pastor? O maior presente que você pode dar à sua igreja é a sua santidade pessoal. Pastor é um servo de Deus entre o povo e não um senhor sobre o povo. A tarefa do pastor não é fazer a igreja crescer, mas cuidar para que a igreja seja fiel ao Evangelho. Pastor deve cheirar ovelhas, viver no meio delas, não acima delas. A responsabilidade de um pastor é guiar almas até Cristo, não guiá-las a si mesmo. A autoridade de um pastor não está no cargo, mas na submissão dele à palavra de Deus. Isso é ser pastor. O ser pastor, como nós vimos, é um chamado de Deus. Eu vou chamar duas pessoas aqui para me ajudar aqui, porque o que eu vou aprontar aqui, o pastor não pode correr. Vem cá. Um de cada lado do pastor aqui. Um de cada lado aí, pastor. Ô irmãos, vocês conseguem ler aqui? Consegue? Não fala não. Vocês conseguem? É que está de vermelho aqui. Agora todo mundo senta. Está escrito aqui, ó, que o nosso datação não está muito bom, né? Todos pé, após aplauso, viu? Após a leitura. Arruma um microfone para o pastor aqui. Após a leitura, viu? Após essa leitura. Leia para nós, leia. Senhor, dá-me sabedoria para guiar teu povo, compaixão para abraçar os feridos, coragem para enfrentar os desertos e humildade para conhecer que sem ti nada posso fazer. Leia outra vez aí, pastor. Leia outra vez aí. O povo está se preparando. Leia aí, pastor. Leia aí, pastor. Senhor, dá-me sabedoria para guiar o teu povo, compaixão para abraçar os feridos, coragem para enfrentar os desertos e humildade para conhecer que sem ti nada posso fazer.
Glória a Deus. Tem mais aqui, Marcela? Vem cá, Marcela. Tem mais um aí, passa. E eu passo a oportunidade para o pastor da igreja. Quando eu comecei no ministério, meus cabelos eram pretos. Agora, quando eu estava cantando mais cedo, eu falei, algo mais que a neve. Mas graças a Deus, queridos. Quando o irmão perguntou bem assim, vou botar aqui, tá, queridos? Quando o irmão perguntou bem assim, quem quer ser pastor? Eu fui lá no meu passado, bem lá no começo, e fiquei a pensar. Meu pai, nós somos em 6 homens. E eu sou o 5º dos homens, estou ali no meio. E a minha mãe tinha acabado de resguardo da minha irmã. Meu pai já planejava o próximo. E esse próximo seria eu. E Deus tocou no coração dele e eu só fui saber disso, irmãos, depois, quando eu já estava estudando, estava numa faculdade teológica, que ele revelou isso para minha esposa e para mim também. E quando isso aconteceu, ele falou assim, Mercedes, que é minha mãe, disse, nós vamos ter um próximo filho e será um homem. E Deus já me mostrou que vai ser ganhador de almas. E quando eu soube disso, eu já estava numa idade bem madura. Mas o que mais tocou no meu coração foi que meu coração ele não ansiava em ser pastor. Enquanto o meu pastor ele veio conversar comigo, ele tinha uma fábrica de móveis e posso dizer assim, estava arrebentando, né? Eu não fui ser pastor porque fracassou a minha profissão, não, de maneira nenhuma. Eu abri mão de tudo para servir a meu Deus. Eu digo isso com muita alegria no meu coração. Às vezes as lágrimas vêm, mas não é lágrima de arrependimento, não. É lágrima de alegria. Eu sei dos compromissos que eu tenho. Às vezes a gente quer fazer um pouco mais e não consegue. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Diante disso, teve muitas situações. Compartilhei essa com meu pai, que hoje já está na glória do Senhor. E quando eu senti a necessidade que Deus tocou profundamente no meu coração para isso, eu já tinha os meus filhos, e o Miri já estava um rapazinho já. E quando eu vou para o ministério, entrei numa crise dentro da minha casa, com os meus filhos, principalmente com o Miri, que é o mais velho. E ele não quis entender essas coisas. E uma das coisas que eu quero dizer para os irmãos, que eu falei com Deus, orei a Deus, e Senhor, se for possível, Senhor, eu não vou sair dentro da minha casa para pregar a tua palavra, se os meus filhos não tiverem comprometido com a tua palavra, porque eu sei que precisava de começar ali. O irmão Ivan estava contando as histórias aqui, falando sobre isso. Infelizmente, filhos, eu tenho colegas pastores, às vezes até pastores mais velhos do que eu, vivendo sua família sendo desfeita, seus filhos na rebeldia, e o grande sonho dele seria que seus filhos se tornassem pastores. Mas, infelizmente, aquilo
trouxe um grande fracasso. E a minha preocupação maior era: Senhor, como vou dar testemunho da tua palavra se os meus filhos não estiverem de acordo com a tua palavra? E um dia eu esperei uma resposta de tudo isso e fui estudando no decorrer do tempo, já trabalhando na obra, nunca deixamos de fazer a obra de Deus. E um dia o Willis já estava casado, ele entra lá em casa e me chama, mas a minha esposa, junto com o Rodrigo, e diz o seguinte: pai, realmente o senhor deve de ir para onde Deus te enviar, porque Deus tocou no meu coração e falou: o seu pai foi escolhido para isso, William. Então eu louvo a Deus por isso, e careço muito das orações dos irmãos. São momentos que às vezes eu choro dentro do meu quarto, mas eu choro diante do Senhor. Eu oro e falo com Deus: Senhor, hoje eu estou aqui para obedecer, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu amo as crianças. Hoje de manhã eu me emocionei quando a Nicole e a Isabel, né? Elas entraram aqui, vieram correndo me abraçar e me deram uma lembrança. Que coisa gostosa, não é tanto pela lembrancinha, mas pela forma que elas se dirigiram a mim. Eu tenho um carinho muito grande com cada criança da igreja. O Samuel, que ele está, né? É um filhinho do netinho do Ravi, né? Que são os menorzinhos. Com o Gabriel, que é neto da irmã Dilma, e com os demais, aquela criaturinha que está lá no colo da irmã, né? Stefano, com todos. Esses dias todos eu estava com uma saudade muito grande de alguém, e hoje, quando eu vi, meu coração se alegrou muito. Não sei, porque o amor ele é algo que transmite com segurança. Viu, Vitória? Viu? Eu te amo também, tá? Você faz muita falta. Você está bom, eu penso assim que você é minha ovelha e pronto. Não vou abrir mão, não. Você pode passar por onde você quiser, mas você é minha ovelha, tá? Minha não, ovelha do aprisco do Senhor, em nome de Jesus. Ali eu não fico com o Senhor quando eu falo assim, não. Mas eu estou falando isso, irmãos, com cada um de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela generosidade, pelo amor, né, por tudo, pela compreensão das minhas fragilidades, enfim, em tudo. Eu louvo ao Senhor, porque eu sei que essa obra, ela não pode parar. E tudo que eu desejo no meu coração é que essa igreja seja uma igreja bem-sucedida, muito feliz, que tenha paz, que tenha segurança, e que todas as decisões que precisa de tomar, tome debaixo da graça e do amor do nosso Deus. Viu? Então é isso. Muito obrigado, igreja. Eu louvo o Senhor por isso. Vamos nos colocar de pé. E agradeço a Deus, logicamente, pela minha família, pela minha esposa, que me sido parceira, pelo meu filho, Rodrigo, pelas madrugadas, quando eu já estou até mesmo um pouco cansado, quanto ontem eu já estava, porque passamos praticamente parte do dia lá em Teofotônio, na causa, na obra do Senhor. E eu louvo a Deus por vidas ter se levantado para missões, que é muito importante, e pode saber, irmãs promotoras, aquelas que estão se empenhando, que a igreja está pronta a apoiar. Não é isso, igreja? Amém, queridos? Amém. Com apoio, com sinceridade, que nós vamos trabalhar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa, como é gratificante, ó Deus e Pai, assim eu posso expressar, ser pastor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa igreja que nos acolhe, por essa igreja que tem compartilhado conosco parte do seu amor. Senhor nosso Deus, que não seja por um dia, ó Deus,
ou por momentos, mas que seja para sempre, até que o Senhor volte. Senhor, preparar está os nossos corações para que possamos caminhar com segurança, ó Deus, e que o inimigo das nossas almas, ó Deus, ele não tenha poder, porque a tua palavra nos ensina que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. São promessas do Senhor. E de passo a passo nós estamos rompendo em fé. E na certeza, ó Deus, que o Senhor está presente nas nossas vidas, na tua igreja, até que o Senhor volte. Pai, muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com teu povo reunido, não só agora, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Muito obrigado, irmãos. Eu estarei à porta para cumprimentar os irmãos, pois não? E depois os irmãos não vão embora, nós vamos lanchar juntos, tá, queridos? Lá atrás. Eu vou deixar minha cestinha aqui, tá? Amém. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado.